ômega 3. O que a gente pode falar sobre o ômega 3? Porque as pessoas têm dúvida qual é o melhor ômega 3 para comprar, como é que eu escolho um bom ômega 3, porque tem ômega 3 muito baratos, tem ômega 3 muito caros, o que são os critérios que a gente pode olhar no ômega 3 para saber se ele é de boa qualidade ou não? Vamos lá. Ômega 3 ficou muito fácil, né, Vitor? Porque hoje em dia nós temos selos de segurança que garantem a segurança do produto. Então, por exemplo, vocês têm que procurar, a primeira coisa que vocês têm que fazer é procurar um selo de segurança. Existem 2 selos de segurança importantes, que são o IFOS e o melhor de todos, que é o ômega 3. Então, se tiver esses 2 selos de segurança, o ômega 3 é bom. Se não for bom, é crime, né? Porque se uma pessoa botar, por exemplo, lá um IFOS e não tiver o IFOS, ela está sujeita a todo tipo de sanção. Então, procurem o selo IFOS ou, de preferência, MEG3. Os dois são muito bons. Além dos selos, tem algumas dicas práticas que a gente usa no dia a dia. Por exemplo, os ômega 3 são insaturados, ou seja, eles têm várias duplas ligações que fazem com que eles sejam mais líquidos. Eles têm uma tendência a solidificar menor. Como eles têm uma tendência a solidificar menor, se você botar um ômega 3 bom no congelador, ele tende a continuar líquido. Um ômega 3 ruim, ele tende a solidificar, que mostra que ele foi preenchido com gorduras saturadas. Mas isso também é muito falho, porque a pessoa pode pegar e tacar lá dentro óleo de girassol, óleo de canola, que também não vão solidificar. Isso aí só vale se estiverem pondo gordura saturada. A melhor coisa é buscar os selos de verificação, que são IFOS e MEG3. Esses 2 selos são igualmente válidos. MEG3 a gente acredita um pouco mais, mas pode contar com os 2. Além disso, o que é importante saber de ômega 3 é o seguinte: nós temos alguns tipos de ômega 3. Então, nós temos os ômega 3 vegetais, que são basicamente que é basicamente o ácido linolênico. Esse é o mais importante. E esse ácido linolênico ele pode ser convertido no nosso corpo em EPA, que é o ômega 3 anti-inflamatório, em DHA, que é o ômega 3 estrutural, que serve para a estrutura dos seus neurônios, a estrutura de todas as nossas células, principalmente do cérebro. Qual que é o problema? O ômega 3 vegetal, ele é muito mal convertido em ômega 3, em EPA e DHA. Então, na verdade, contar só com vegetais põe a pessoa em sério risco de ter uma deficiência de ômega 3. Além de ser regulado por genética, essa conversão do ômega 3 vegetal em ômega 3 animal, em EPA e DHA, essa conversão ela é dependente de uma série de vitaminas e minerais que nem sempre você vai ter numa quantidade ótima, numa quantidade ideal. Então, é recomendado, sempre que possível, o uso de um ômega 3 animal. Veganos vão usar, por exemplo, altas doses de ômega 3 vegetal para ter alguma conversão com EPA, e vão usar o ômega 3 de algas, né, que na verdade é só o DHA. Vão precisar do EPA, vai ter esse problema no vegano, mas ele vai ter que se encher de ômega 3 vegetal para vencer a enzima. Tá? Mas o ideal é que seja consumido ômega 3 de origem animal, porque ele é rico em EPA e DHA, que são igualmente importantes. Vamos lá. Então, a gente já sabe que tem que ser um ômega 3 certificado com IFOS e IVFOS, ou MEG3 e MEG3, e que ele tem que ter EPA e DHA. Qual é o benefício desses 2 ácidos? O EPA é um anti-inflamatório. Nós temos uma gordurinha muito parecida com ele, inflamatória, que é o ácido araquidônico. Nós temos o que está muito presente no ovo, e nós temos o EPA. Esses 2 ácidos brigam. A gente precisa dos dois, os dois são igualmente importantes. Um inflama, que a gente precisa de se inflamar, inclusive para desinflamar depois, para vencer as infecções, e o outro desinflama. É um yin e um yang. EPA e ácido araquidônico. Só que a gente tem um excesso de ácido araquidônico na dieta, porque a gente tem um excesso de ômega 6, e a gente tem um excesso de ácido araquidônico mesmo em várias comidas. O ovo, por exemplo, da galinha que foi criada numa granja e só comeu ômega 6, ele vai ser cheio de ácido araquidônico. Aí ele vai acabar se tornando mais inflamatório que um ovo de uma galinha caipira que teve um balanço de ômega 3 e ômega 6 normal. Então, a gente precisa do EPA. O EPA é muito importante. É o principal anti-inflamatório. Nós temos o DHA. Para que o DHA é importante? O DHA, como eu disse, o ômega 3 ele tem uma tendência a ser liquefeito. O ômega A ele tem 22 carbonos, é uma gordura muito longa, e várias insaturações, que são duplas ligações,
que fazem com que ele tenha um arranjo não reto, mas um arranjo assim. Como o arranjo é assim, uma molécula não consegue ficar muito perto da outra, então ele se torna líquido, se torna fluido. Essa característica de fluidez, de liquidez do DHA faz com que quando ele... A mesma coisa a gente pode dizer do colesterol, que não é uma gordura, é uma gordura importante, não é uma gordura, é um álcool, na verdade, um éster, algo assim. Líquido também, que também fluidifica a membrana, e o DHA também. O DHA, ele torna as membranas dos neurônios mais fluidas. Como a membrana do neurônio se torna mais fluida com o DHA, você consegue que os processos que ocorrem na membrana do neurônio ocorram com muito mais agilidade, com muita mais eficiência. Então, se você tem que, por exemplo, você é uma pessoa que tem depressão, você tem que ter uma facilidade de que aquele receptor, quando dá de cara com o neurotransmissor, com o mineral, com o magnésio, dê um sinal. Você tem que ter a facilidade de que o neurônio se adapte às circulações com velocidade. Para isso, aquela membrana tem que ser fluida para as coisas passarem e saírem, para as coisas trafegarem nela. E o DHA dá essa fluidez. Nosso cérebro é um concentrador de DHA. O DHA que a gente consumiu, nosso cérebro vai incorporar e vai usar nessa fluidez que vai permitir que neurotransmissores funcionem com mais facilidade, sinais biológicos sejam dados, que minerais trafeguem, que o estímulo neural funcione, que novas sinapses sejam feitas, que você aprenda mais, que a sua memória melhore. E o DHA vai estar em todas as células, não vai estar só no cérebro. O EPA, como eu disse, é anti-inflamatório fundamental, o EPA, a gente não pode esquecer o EPA. Mas o DHA também é muito importante. O DHA vai estar, por exemplo, na sua glândula adrenal. Então, a sua glândula adrenal está lá, no seu estresse do dia a dia, está lá brigando, está lá apanhando, tomando pancada de tudo que é lado. O DHA está lá na reconstituição. O seu fígado precisa de DHA. As suas mitocôndrias dos seus músculos, as suas mitocôndrias do seu fígado, as suas mitocôndrias dos seus rins, do seu coração, das suas glândulas adrenais, do seu intestino, também precisam do DHA para garantir essa fluidez, para que todos os processos sejam funcionais. O Christian, eu estou curioso de saber, antes de você continuar, quem está assistindo essa live aqui no Facebook e no YouTube, quem dessas pessoas aqui que está ouvindo, olha para esses fatores que você acabou de falar aqui, dos selos IFOS ou OMEG-3, e olha também para a concentração de DHA e EPA no ômega-3. Coloca aqui coloca aqui no comentário se você olha, se você presta atenção nesses fatores, no selo e na concentração de DHA e EPA, ou se você não olha. Quero saber nos comentários aqui. Christian, pode continuar. Tem mais coisa? Não, acho que do mecanismo a gente já falou, né? O EPA, uma boa concentração de EPA, do eicosapentanoico, o ácido eicosapentanoico, e o DHA, o ácido docohexanoico, são os mais importantes, né? Uma boa consideração. Geralmente um ômega 3 caro, ele tem mais DHA do que EPA e tem muito DHA, né? Os ômega 3 mais baratos têm mais EPA do que DHA e pouco, né? É uma baixa concentração, né? Na verdade, o EPA, como é o menor carbono, você tem que fazer o EPA para depois fazer o DHA. Então é mais difícil fazer EPA, é mais difícil para o corpo fazer o DHA do que fazer EPA. Então é mais frequente a deficiência de DHA do que a deficiência de EPA. E quando você pega, isso em todas as espécies vivas, então quando você pega um peixe lá, ele sempre vai ter mais EPA do que DHA. Então quando você extrai o óleo, você sempre vai extrair um óleo com mais EPA do que DHA. Esse óleo mais genérico, ele tem a sua validade quando o objetivo é inflamação. Quando o objetivo é cognição, quando o objetivo é reposição nutricional, aí se torna mais importante o DHA. Qual que é a vantagem do DHA e a desvantagem do EPA? O EPA, como eu disse, é um anti-inflamatório. Então, o EPA ele baixa o triglicerídeo, o EPA diminui dores articulares. O problema é que a gente tem muita dificuldade de prescrever o EPA na prática clínica, porque os estudos que mostram essa ação anti-inflamatória com EPA, em média, usam 4 gramas de EPA por dia. Caramba! Não é 4 gramas de ômega 3, é 4 gramas de EPA. Eu, quando prescrevo um ômega 3 rico em EPA com efeito anti-inflamatório para meus pacientes, o mínimo que eu passo de EPA são 2 gramas de EPA, 2,2 gramas de EPA é a dose mínima eficaz. Então, menos que isso dá uma fortuna, viu? É muita isso coisa. É remédio. Então, eu uso muito EPA como remédio. Meus pacientes, eles usam os suplementos de ômega 3 ricos em EPA como remédio mesmo. Sim. Como reposição. Se for para reposição, as duas alternativas são... Aí não adianta, as duas alternativas. Ou usam ômega 3 IFOS
concentrado normal, aí não precisa de dose alta, uma cápsulazinha por dia, que na verdade o objetivo é a reposição do EPA e do DHA. Sim. Se puder usar um ômega 3 rico em DHA, nesse caso, melhor. Uma cápsula por dia, o ômega 3 rico em DHA, ninguém observa um benefício tão rápido. Por quê? Porque esse DHA vai ter que ser absorvido e vai ter que ser lentamente incorporado nas células do corpo. Isso pode demorar 6 meses, 1 ano, 2 anos, toda uma vida, onde isso aí vai crescer progressivamente. Se a pessoa tiver limitações financeiras, uma cápsula 3 vezes por semana é melhor que não tomar. Já vai ter mais que quem come peixe. Se tomar uma cápsula por dia, tá bom. Se tomar 2 ou 3 cápsulas por dia do ômega 3 rico em DHA, eu acredito que em 1 ano o cérebro é outro, o fígado é outro. É como se você a pessoa deixa de ser um animal cheio de ômega 6 e passa a ser um animal equilibrado, onde tem bastante ômega 3 ou bastante ômega 6. Fica com uma máquina melhor. É como se, em vez de botar gasolina comum no corpo, botasse uma gasolina turbo lá. Eu não gosto de carro, mas vocês entendem a mensagem. E as pessoas acabam confundindo porque o açúcar em si, que a gente fala tão mal, mas o açúcar a gente come, ele aumenta a insulina, ele inflama, glica o nosso corpo, mas ele no dia seguinte acabou. O ômega 3, o ômega 6, né, que você come óleo vegetal, óleo de soja, óleo de canola, ele dura 3 meses no mínimo, porque ele é incorporado na célula, na membrana celular. Então ele fica no nosso corpo 3 meses. Se você comer um pastel naquele óleo que fica boiando ali, que é ômega 6, óleo vegetal, óleo de canola, óleo de soja, óleo de milho, ele vai ser incorporado no seu corpo, aquela fritura do salgadinho. E é pior, porque quando vocês fritam o óleo vegetal, isso vale para o ômega 3 também, tá, gente? Fritar o peixe vira um veneno. A fritura, ela desnatura as gorduras insaturadas que são ômega 3 e ômega 6. Isso vale para o óleo de canola, para o óleo de soja, para o óleo de girassol, mas vale inclusive para o óleo de peixe. Não deve ser aquecido. Se ele for aquecido, eles vão ser desnaturados, porque aquelas duplas ligações que fazem ele ser assim, elas são instáveis, elas estão querendo deixar de existir. Então, se você bota o calor, elas deixam de existir. O que elas fazem? Elas formam gorduras aberrantes, gorduras bizarras, pequenos grêmlins. Essas gorduras aberrantes que são ômega 6, que são as gorduras trans, o que elas fazem? Elas são reconhecidas pelos receptores de gordura. Só que como elas não encaixam perfeitamente nos receptores, porque elas são pequenos grêmlins, elas ficam presas lá no receptor, elas anulam o receptor. Isso aí gera inflamação, gera transtornos metabólicos, é uma das causas da gordura abdominal, é uma das causas do diabetes, é uma das causas da doença de Alzheimer, é o bloqueio de receptores por gorduras degeneradas, ocasionadas pelo aquecimento excessivo. Então, o próprio peixe, se for comer peixe, prefira... Óbvio que você não tem que morrer de crise de consciência porque comeu um peixinho frito, mas procure grelhado, procure cozido, fontes que não gerem tanto movimento, que não gerem tanta desnaturação. E fujam de óleo vegetal. Vocês têm que pensar o seguinte, a gordura ela é boa, é a gordura de alimentos onde a gordura é abundante. Então, a gordura do coco é boa porque os povos que comem coco comem muita gordura do coco. O coco é muito gorduroso. Agora, você pegar um alimento que nem soja e tirar a gordura da soja, que aquilo ali quase não tem gordura, essa gordura não era para estar no corpo humano. Essa gordura, em bilhões de anos, é pela primeira vez uma espécie consome gordura de soja, somos nós. Gordura de soja nunca foi consumida por espécie nenhuma. Só no século XX, século XXI, que essa aberração aconteceu. Gordura de soja é um elemento raro na natureza. Você precisa de toneladas de soja para pegar um litrinho daquilo. Eles querem vender aquilo ali, aquele subproduto. Soja, algodão, canola, girassol. Canola, né? Canola eu acho que nem é planta, né, cara? Eu tô esquecendo agora o nome. É a couza. Pô, fala sério, né, erva cara? daninha canadense. É uma erva daninha. Aberração, entendeu? Tirar gordura do que não tem gordura, entendeu? Tirar aquela fração mínima e dar para o ser humano, né? E tem ômega 3 de qualidade no mercado, né, Christian? Tem marcas boas no mercado. Tem, que eu conheça. Tem a da Essential, muito boa. Tem a da Vitafora, muito boa. Tem a Doctor's First aqui, ó. Para quem tem fibromialgia, muito bom. Aqui a Claire. Eu tomo há mais de 1 ano da Doctor's First, toda a linha de suplementos. O ômega 3 deles também tem uma boa concentração de DHA. Eu acho tem que MEG 3, se não me engano.
Tem MEG-3, o ômega 3 Tem dele, né? MEG-3, tem o selo ômega-3, que é pesca sustentável, livre de mercúrio, de sustentabilidade da pesca, né? E o selo e a concentração boa de DHA, acho que 1 grama tem 500 miligramas de DHA e 200 miligramas de EPA. Então, em 2 cápsulas, você consegue 1 grama de DHA, que é bom para o cérebro, e 400 miligramas de EPA. Muito interessante também. Hoje ele é a melhor fonte de DHA animal no mercado, né? Outras marcas boas são Pura Vida, Nutrify, Vitafor, Essential. Tem várias marcas boas. Vocês, a Nau não me parece ser ruim, vocês só procurem o A selo. Nau é boa também. A Nau é boa também. Dizem que estão comprando muita mercadoria da China, né? Vitor, o que eu questiono é o seguinte: já é difícil você ver que as nossas frequentemente, de vez em quando você vê umas baixas de estoque em quem produz suplemento no Brasil, né? Como é que os caras conseguem vender ômega 3 para o mundo todo, conseguem vender magnésio para o mundo todo? Eles começam a comprar uma mercadoria chinesa de qualidade, porque não tem como dar conta do mundo inteiro, entende? E o da China, obviamente, tem esse selo de qualidade, né? Porque o peixe lá deve ter contaminação por mercúrio, deve ter esses problemas. Exato, e o mercado de suplemento americano, na verdade, é muito menos confiável que o mercado de suplemento brasileiro, entendeu? É muito mais prostituído, entendeu? É só ver que o povo vai lá para os Estados Unidos, volta cheio de suplementos, negócio colorido, todo bonitão de ômega 3, só veneno. E aqui o controle da Anvisa é muito forte, então é difícil você vender qualquer coisa. Os caras coisa. são eles não deixam lançar nada, entendeu? Eles não deixam passar. A Anvisa é muito forte, não deixa. Lá nos Estados Unidos você abre uma empresa rápida e monta e vende suplemento de qualquer jeito, não tem problema nenhum. Aqui os caras te pegam, você não pode, por exemplo, uma empresa que nem a Dr. Fush não pode, por exemplo, diretamente vender glicina, entendeu? Não pode. A Essential não pode, ninguém pode, porque a só Anvisa controla. A farmácia pode, mas se for como suplemento assim, não pode. Ou seja, a farmácia pode, né? Ou seja, eu não confio tanto na Nau, não. Eu acho que é uma marca séria, mas como é que vende para o mundo inteiro? Onde é que é essa matéria-prima toda? Entendeu? Mas é uma marca em tese boa, mas as nacionais principais são todas boas e realmente o da Dr. Fush é o melhor como fonte de DHA.